Ah, legal, muito bem. Obrigado pelo retorno. Então vamos lá. Bom, vamos conversar sobre o e-social, né? E-social. O que é o e-social? Vamos começar do início. Por quê? Porque eu entendo assim, uma transmissão como essa, uma live, nós podemos ter participantes de vários níveis de conhecimento, certo? Então teremos aí profissionais que já têm um bom conhecimento sobre o e-social, como teremos profissionais que estão começando a se inteirar agora, se familiarizar agora com esse assunto. Né? E temos também estudantes de segurança do trabalho, podemos ter aí nessa live profissionais de outras áreas que não são somente segurança do trabalho, por isso que eu disse já agora há pouco aí, ó, vá compartilhando essa informação, né? Legal, Bruna também está me dando um feedback aqui, está tudo certo, beleza, agora parece que para mim aqui também voltou, né? Tinha dado uma travada no computador, por isso que eu estava perguntando para vocês, pensei que de repente vocês também não estavam conseguindo me acompanhar aí, tá? Ok, então, níveis de conhecimentos diversos, né? Então é importante que a gente, algumas coisas podem ser básicas para alguns, né? Outras coisas podem ser já, né? Ainda não tem um conhecimento adequado para isso, então a gente vai devagar aqui. Então, vou passar alguns minutos com vocês, né? 30, 40 minutos vai ser a nossa conversa, e para comentar sobre o quê? Comentar principalmente sobre as tabelas, os eventos e tabelas de SST do e-social, ok? É claro, são assuntos em alguns momentos bem complexos, técnicos inclusive, para quem às vezes está começando pode ficar um pouquinho perdido em algumas situações. Então, e também pelo tempo, né, pessoal? Pelo tempo a gente não consegue aqui exemplificar muita coisa, né? É o que a gente faz no treinamento, no curso do E-Social, como nós temos bastante tempo, então muita coisa é exemplificada, é detalhada, então se consegue esmiuçar melhor. Mas aqui eu tenho certeza, se você conseguir, se você acompanhar a live até o final, já vai obter algumas informações bem importantes, bem interessantes, vai poder se situar. A ideia é que você saiba, o que deve acontecer, deve estar acontecendo, deveria estar acontecendo nesse momento. Ou seja, para que se prepare, para que a empresa se prepare, para que você, se você é gestor de segurança do trabalho, é técnico, tecnólogo, é engenheiro, né, é profissional de SST, ou se você é da área de recursos humanos, ou contador, contabilidade, o que deve estar acontecendo, o que deveria estar acontecendo, ok? Então a ideia da live é basicamente essa aí. Boa noite, César, tudo bem? Tá aí o César também acompanhando, Daniele Ribeiro, boa noite. Então vamos lá, o que é o e-social? Tá? Como eu disse, eu não tenho aqui uma apresentação, isso é uma conversa mesmo, né? Eu só fiz alguns apontamentos aqui no meu bloquinho, né? Só para ter um direcionamento, para a gente ter, na verdade, aí um roteiro básico de como que nós, o que é importante comentar com vocês. Então, o e-social é um projeto do governo, né? Um projeto do governo federal. Qual que é a intenção disso? É fazer uma coleta de informações. Né? Então, é social nada mais é do que um sistema de coleta de informações. Informações, que informações essas? Informações trabalhistas, informações previdenciárias, informações tributárias. Né? Basicamente, podemos resumir assim o e-social. Tá? É uma coisa bem interessante aí, porque para RH, contabilidade, muitos dados eles já enviam para Caixa Econômica, para INSS, Previdência, né? Muitas coisas que e hoje vão ser inseridas onde? Né? Vão ser inseridas dentro do e-social. Né? Realmente, ó, o Thales, boa noite, Thales, um assunto interessante que nos trouxe muitas dúvidas, ele está dizendo aqui. Realmente, muita gente tem dúvidas sobre o e-social. Mas é normal, é comum isso, viu, Thales? Porque é uma coisa nova. Né? Tudo que é novo se gera muitas dúvidas. Ainda não se sabe, não se tem a visibilidade dessas tabelas. Não tem. As pessoas perguntam para mim, mas eu já consigo lá no curso. Como vai participar do curso, faz inscrição para o curso, eu vou conseguir ver como que eu vou preencher as tabelas. Não é possível ainda ver essas tabelas do e-social. Né? Isso vai ser possível a partir de quando? Olha só, a partir de outubro. 3 de outubro vai ser liberado a produção restrita do e-social para as tabelas de SST, para os eventos e tabelas de SST.
O que é produção restrita? No E-Social existem duas situações, produção restrita e produção, né? Só produção. Produção restrita é um ambiente de teste. Então as empresas vão poder lançar os dados, enviar os dados a partir de outubro, mas isso não tem valor jurídico, né? Apenas para testar. Então é algo muito interessante, muito importante aí a ser feito a partir de outubro. E o ambiente de produção, só produção, opa, esse já tem peso jurídico. A partir de do ano que vem, né? A partir de 8 de janeiro, passaremos a ter que enviar os dados de SST para o E-Social. É no ambiente de produção do E-Social. Aí é para valer. Aí é para valer. Então as empresas terão tempo para testar isso a partir de outubro, né? E também não é somente para as empresas testarem, é para que o Comitê Gestor do E-Social possa avaliar, analisar e a partir daí, inclusive, até terem algumas mudanças. Provavelmente, tá? Vai haver mudanças. Tivemos a última agora, através da NDE 01, no dia 30 de maio, nós tivemos a nota de evolução, documentação evolutiva, aliás, né, que trouxe algumas alterações nos eventos do E-Social, nas tabelas do E-Social. Alguns eventos foram excluídos, outros foram incluídos. E mais alterações virão por aí, ok? Então não acreditem, não pensem que isso acabou. Vai ter alterações, com certeza, alguns melhoramentos. E, inclusive, essa alteração trouxe algumas situações aí que precisam realmente serem mais definidas, melhoradas. Então, logo, logo, acredito que antes de outubro a gente deve ter algumas alterações e antes de começar para valer lá em janeiro, mais algumas alterações também. Bom, assim, muita gente me pergunta o quê? Valério, muda a legislação? Né? A princípio, não, o E-Social não traz mudanças na legislação. Ele traz algumas coisas lá no manual, no MOS, né? Manual de Orientação do E-Social, que até foge um pouquinho ou difere um pouco do que a gente encontra na legislação, nas NRs. Tem alguns detalhezinhos aí que ainda precisam ser melhor definidos. Mas a princípio não se muda a legislação. Tá? Qual mudança que nós vamos ter aqui, pessoal? Nós vamos ter mudança na forma de envio dos dados. Tá? A forma como os dados serão enviados. Vai ser enviados para o E-Social, para que o E-Social possa distribuir para os segmentos. Para receita, para trabalho. Tá? Então, basicamente, essa é a grande mudança. E a mudança maior vai acontecer para a segurança do trabalho. Por quê? Porque isso não é enviado. Não se enviam esses dados de SST para o governo. Né? O que acontece atualmente? Como que é? Fazemos a documentação, o PPRA, o PCMSO, as empresas realizam os exames, fazem os treinamentos e fica arquivado, registrado na empresa. Né? Na ocasião de um fiscal vir, um auditor fiscal lá do Ministério do Trabalho, por exemplo, vir à empresa, ele vai conferir se existem esses documentos, se existem, foram realizados os treinamentos. Então, atualmente é assim que funciona. A partir do ano que vem, essa coisa muda de figura. Nós passaremos a informar o governo, né? Enviar os dados. Então tem vários dados de segurança e saúde do trabalho que serão informados. Então passa a se revelar, apresentar para o governo aquilo que as empresas têm e que de repente deveriam ter e não têm, né? Passa-se a apresentar também e é onde nós teremos as possíveis multas, inclusive multas automáticas que poderão acontecer aí com o aparecimento dessa situação do E-Social. Ok? Então, por isso é momento de preparação. Nós temos que nos preparar, verificar o que as empresas precisam providenciar. Tá? É isso aí. Então, nada de mudança na legislação. Então, as empresas já vão ter que cumprir esses requisitos aí. Muito bem, César. É bem por aí mesmo, ok? É isso aí, pessoal. Olha só, vamos participando, vamos compartilhando, fiquem à vontade. O que eu comentei, de repente se eu não conseguir responder já de imediato as perguntas, eu respondo na sequência, tá?
E assim vamos continuando aí com a nossa live. Vai compartilhando, compartilhe aí para quem você acha que essa informação é importante, é interessante. Continue compartilhando, ok? Então vamos lá. Bom, nós temos um cronograma do e-social. Né? Para as empresas, para as grandes empresas, o e-social já começou. Começou em janeiro do ano de 2018, desse ano. Né? E para as empresas com faturamento menor que 78 milhões, começa quando? Já começou, começa agora, em julho. Né? Julho é a etapa inicial, que é cadastro lá de dados do empregador, as tabelas iniciais, mas logo em setembro já se começam a enviar os dados dos trabalhadores. Né? Olá, Michael Zanini, boa noite, Michael, lá do interior do Paraná. Que bom você estar aqui conosco. Obrigado pela sua participação. Então nós temos um cronograma, né? E as coisas estão começando agora para as empresas menores. E para as empresas, de uma forma geral, é a partir de janeiro do ano que vem que começa a obrigatoriedade do envio dos dados de segurança e saúde no trabalho. Órgãos públicos é diferente, tem um cronograma diferente. Né? A parte de segurança do trabalho não é em janeiro, vai ser em julho do ano que vem. Né? Mas para as empresas, tanto empresas pequenas quanto empresas grandes, né, começa a obrigatoriedade do envio em janeiro de 2019. Olá, Francelina, boa noite. Então, o que é importante verificar nesse momento? O que as empresas têm que estar viabilizando nesse momento? Tem um item que não tem uma relação direta com a questão da segurança do trabalho, mas eu vou comentar com vocês aqui. Que as empresas têm que providenciar. As empresas maiores, que já começou por e-social em janeiro desse ano, já devem ter viabilizado isso. Eu sei que muitas se bateram, tiveram vários problemas por causa disso. E as empresas que começam agora a alimentar o e-social, as menores, empresas menores, as empresas com faturamento menor que 78 milhões, faturamento menor que 78 milhões, começa agora em julho, essa já tem que estar preocupada com a qualificação cadastral dos seus trabalhadores. O que é essa qualificação? Isso é base para o e-social. Você não consegue cadastrar um trabalhador sem antes ter a consistência da correlação de 3 dados. CPF, o número do NIS, o número de inscrição social, que muitas vezes é NIT, e nascimento do trabalhador. Isso tem que estar correlacionado. Então, para isso, tem que ser visto, tem que ser analisado, até o social tem lá no seu site a qualificação cadastral. Até se digitar lá no site de busca, no Google, por exemplo, qualificação cadastral já direciona nesse site. Qualquer pessoa pode fazer. Se você quiser depois testar, depois da live, fazer esse teste, você pode, tá? Para você saber se o seu cadastro está adequado, se o CPF está adequado. Mas nas empresas, as empresas têm que fazer. O RH tem que providenciar. Né? Se for empresa pequena que não tem recursos humanos, o contador tem que providenciar essa qualificação cadastral, tem que verificar se os dados estão consistentes. Às vezes, a pessoa tem lá tem mais de um CPF, né? Tem casos que se aplicam muitas mulheres, que às vezes casa, né, e muda o nome de solteira para o nome de casado, acompanhando o nome do marido, e daí acaba que não faz essa alteração no CPF, né? E quer dizer, tem uma inconsistência de dados aí. E esses casos, esses trabalhadores, a empresa não vai conseguir cadastrar, inserir no e-social. Então, se você quer saber, uma das primeiras coisas que nós temos que passar para a nossa empresa lá, como que está a situação da qualificação cadastral dos nossos trabalhadores? Né? O RH está fazendo isso? Né? Quem na empresa está viabilizando isso? Ok? Então isso é primordial, tá, pessoal? Então, essa é uma dica base, mas que, eu considero bem importante. Então, qualificação. Então, inconsistência de dados, ou seja, se não tiver lá com o CPF regular, adequado, significa o quê? Não cadastro desse trabalhador no e-social. Tá? Então, tem que correr atrás disso, isso é bem importante. Ok? Muito bem. Bom, como que é a estrutura do e-social? Como que funciona? O e-social tem assim, os eventos do e-social, eles são eventos iniciais e de tabelas, tá? Que é a base, os cadastros iniciais, lá, dados do empregador, dados dos trabalhadores,
várias informações, CNPJ, número de carteira de trabalho, trabalhador, várias informações, né? E temos lá os eventos periódicos e os eventos não periódicos. Tá? Então é dessa forma que se separa, se divide lá no e-social, beleza? Então veja, os eventos iniciais, eventos de tabela. O que é isso? É para identificar, processo de identificação do empregador. Né? Lá no e-social a gente vê, eles escrevem assim, identificação do empregador, contribuinte, órgãos públicos, né? Empregados. Então é nessas tabelas iniciais, eventos iniciais, que serão feitas essas informações, serão registradas, enviadas essas informações, ok? E daí, nós temos lá o que? Falei dos eventos iniciais e tabelas, basicamente, tá? Não, claro, não vamos entrar nos detalhes aqui, tá, pessoal? É mais a questão... Opa, só apareceu alguma coisinha aqui no meu... Aí. Pincelada básica, mas assim, o que são os eventos não periódicos? Os eventos não periódicos. Os eventos não periódicos são aqueles que não têm data fixa para acontecer. Para ocorrer. Por exemplo, a demissão, de demissão, isso não tem uma data fixa, pode ser, né? O envio de dados que vai acontecer em janeiro de exposição a agentes nocivos, né, que os trabalhadores possam ficar expostos. Isso aí também, né? Isso aí é um evento não periódico. Tá? E quanto ao pareamento dos grupos homogêneos do PPRA em relação aos centros de custo, essa é sempre uma polêmica. César, isso aí realmente é um grande problema. Tá? Centros de custo. Centros de custo. Né? Nós, na área de segurança do trabalho, utilizamos o quê? Grupo homogêneo de exposição, setores. E nem sempre... e aí uma dica muito importante. Essa questão de que setor que vai ser alimentado no e-social. Que nome de setor? Nós vamos utilizar o setor que o RH utiliza através do centro de custo. Nós vamos utilizar o setor realmente que o trabalhador executa suas atividades. Pessoal, isso inclusive é explicado no manual do e-social. Tem que ser o setor que realmente esse trabalhador executa a sua atividade. Tá? Na verdade, tem que haver um alinhamento com o PPRA. É isso aí. Né? O PPRA, qual é o setor que consta no PPRA? É esse o setor que tem que ser alimentado lá no e-social. Então vai virar uma confusão. Né? O PPRA da empresa menciona o nome de um setor, mas não é esse o nome que consta na lista que está no... Veja o problema que isso vai acontecer. Então, qual que é a dica em relação a isso, pessoal? Tem que verificar. SESMIT, profissionais de segurança do trabalho, tem que sentar com o RH e alinhar essa questão de setores. Isso tem que ser feito já. Né? Para as empresas que já começaram em janeiro, já deveria ser feito já ano passado isso. Agora, para as empresas que estão começando agora e que a parte de segurança do trabalho, né, ainda não começou. Tudo bem, não começou para ninguém ainda, mas ainda tem mais tempo. Tá? Tem mais tempo para fazer aí o alinhamento dessas informações. Então é muito importante isso. Ok? Estou falando muito rápido ou não? Tá? Se eu tiver muito rápido, aí por favor me digam. Né? Aí a gente vai diminuindo aqui o ritmo. Ok? Tudo bem? Tranquilo? Bom, então vamos lá, vamos voltar. Eu falei aí dos eventos não periódicos. Tem os eventos periódicos. Quais serão esses eventos? Quais são os eventos periódicos, pessoal? Bom, como o nome já diz, periódico, tem periodicidade definida para acontecer, para ocorrer. Né? Então, aí nós temos folha de pagamento, é coisa mais para o RH mesmo, aí para contabilidade, né? Então, dados de folha de pagamento, então esses são
Essas são as informações, apuração de fatos que vão gerar aí contribuições previdenciárias, tá? Então é isso aí que vai ser lançado. Muito bem. E aí, falei aí de eventos iniciais, tabelas, falei de eventos não periódicos, falei dos eventos periódicos e temos os eventos de SST, né? Então vamos falar um pouco quais são atualmente são 7 eventos diretamente relacionados à segurança e saúde no trabalho, a SST, né? E nessa última alteração, a atualização que nós tivemos dia 30 agora, através da NDE 01, e o MOS foi atualizado também, uma atualização prévia no dia 4 de julho agora. O MOS é o Manual de Orientação do E-Social, que aí eles já trouxeram com essas informações da NDE do dia 30 de maio. Então, entrou algumas tabelas, alguns eventos novos. No E-Social, os eventos eles são chamados da seguinte forma: tem um S e o código e a numeração, tá? Por exemplo, S, a primeira que eu vou falar com vocês agora, que entrou recentemente, a S1005. S1005. S1005 faz parte lá dos eventos iniciais e de tabelas. E 1005 é a tabela de estabelecimentos. Tabelas de estabelecimentos, obras ou unidades de órgãos públicos. Deixa eu ver se eu falei correto aqui. Isso mesmo, né? Tabela de estabelecimentos, obras ou unidades de órgãos públicos. Essa é a tabela 1005. Lá tem várias informações que serão preenchidas e muitas que não têm relação, a maioria não tem relação direta com a segurança do trabalho, tá? Mas tem um dado muito importante que entrou aí. Olha só. Nós teremos que informar, as empresas terão que informar quais são os programas, quais são os planos e documentos que a empresa possui. Então, existe uma tabela, tabela 30, que traz a padronização com código, né, desses programas. Então, isso é algo que entrou agora. Então, o que significa isso, pessoal? Significa que as empresas terão que informar ao governo todos os programas, todos os planos, documentos de SST, né, que constam das normas regulamentadoras, a princípio foram embasados nas normas regulamentadoras, então tem que informar o governo. Tá? Tem que enviar isso para o E-Social. Se você for olhar depois, quem quiser, quem não teve acesso, quem precisar, tá? Quero saber onde encontra essa NDE ou essa tabela 30 dos programas, essas informações, fale comigo depois, pode mandar uma mensagem, né, manda um e-mail para mim e tal. Se quiser mandar e-mail para mim, Valério com V, Wagner com W, protecnica.pr, de Paraná.com.br. Pode mandar um e-mail lá que eu respondo com essas tabelas, essas informações, ok? Mas aí depois eu deixo aqui também os meus contatos, tem na página aí também, ok? Mas a empresa vai ter que informar. Então tem PPRA, tem PCMSO, tem um código lá para informar, está atrelado ao PCMSO, tem um código lá para o PPRA, né? Mas não é só isso não. Vai ter que informar se tem análise ergonômica dos postos de trabalho. Tá lá, tá na tabela 30. Vai ter que informar se tem um PCA. Né? O que é um PCA? Um Programa de Conservação Auditiva. E veja, PCA, poucas empresas fazem. Quem tem que fazer PCA? Para que serve PCA? Monitoramento da saúde auditiva do trabalhador. PCA serve para isso. Né? Então, a grande maioria das indústrias, o trabalhador está exposto ao ruído, protegido, mas está, né? Então tem que fazer o monitoramento. Isso é feito através de um PCA. Quantas empresas têm PCA? Né? Quantas metalúrgicas nós temos aí? Empresas pequenas. As empresas pequenas, a grande maioria, nem até as grandes empresas muitas vezes não têm. Né? Imagina as pequenas empresas. E aí, o que vai acontecer? Vai acontecer que essa pequena empresa ela não vai informar que tem esse PCA.
Então aqui estou passando para vocês algumas visões, algumas situações que eu imagino que possa acontecer. Estou mostrando aqui um problema. Estou citando um dos documentos para usar isso como exemplo. O PCA. A empresa é uma empresa metalúrgica. Tem ruído lá. Teria que ter um programa de conservação auditiva e não tem. E aí, o que vai acontecer? Não vai informar isso ao E-Social. Será que o E-Social vai fazer uma correlação de dados? Porque isso vai acontecer, tá? O E-Social ele é preparado, ele está sendo preparado para isso. Pense no E-Social como uma espécie assim, de malha fina da Receita Federal. Quer dizer, você tinha que ter informado que tem um PCA. Por que você não informou? Deveria ter, porque tem informação, vai ter informação ali dizendo que tem ruído, o trabalhador está exposto ao ruído, essa informação vai para o E-Social. O nível do ruído, que vai ser instalado do PPRA ou do laudo, então isso vai para o E-Social. E aí você não menciona que tem um PCA. A possibilidade dessa empresa ser multada automaticamente existe. Vocês estão entendendo? Então é importante que a gente procure compreender esses meandros, esses pequenos detalhes que permeiam o E-Social, e são vários. Tá? Eu citei aqui o PCA, mas e daí? Precisa de uma análise ergonômica e não tem. Precisa de um programa de proteção respiratória e não tem, não informa no E-Social. Então eu peço para que você depois dê uma olhada nessa tabela 30, essa tabela de programas, planos e documentos, que tem muita coisa lá. Tem muita coisa lá. Ok? Muito bem. E essa é a parte importante aí dessa tabela, desse evento 1005 para a segurança e saúde no trabalho. Tem outros dados que se alimentam ali, várias informações sobre o RAT, risco de acidente no trabalho e tal, mas são informações que têm relação com recursos humanos mesmo, recursos humanos com contabilidade, ok? E, então essa é uma das novidades que tivemos recentemente, o evento 1005, tá? 1005, tabela de estabelecimentos, tabela de estabelecimentos, obras ou unidades de órgãos públicos. Vai ter que alimentar informações sobre segurança e saúde do trabalho, informações sobre programas, planos e documentos. Eu acredito que isso vai fazer o quê? As empresas vão ter que correr atrás de fazer essa documentação. Então, se não possui, vai ser multada. Então é importante que vocês aí, técnicos, engenheiros, profissionais de SST, que vocês aí que de repente estão da área de contabilidade, recursos humanos, orientem os empregadores a viabilizarem essa documentação o mais brevemente possível, tá? Para quando começar em janeiro já está tudo ok, ok? Muito bem, o Marco está falando aqui sobre o evento S2245, vai pegar. Vai pegar. Vamos falar, tá? No final, Michael. No final vamos falar. Eu não vou seguir uma ordem dos eventos, mas eu vou deixar para falar desse daí no final, ok? Tudo bem? Muito bem, pessoal. Gente, mais alguma dúvida aí, alguma pergunta? Tá indo tudo bem por enquanto? Então tá aí. Essa é a nossa primeira, espero que seja a primeira de muitas, live, se vocês acharem interessante, gostarem, se realmente agregar valor para vocês, a gente pode pensar, porque a ideia é essa, é compartilhar a informação, passar uma informação que possa servir aí, te ajudar a desenvolver alguma coisa na empresa, fazer com que as coisas aconteçam e se preparar para o E-Social, ok? Vamos mudar de tabela? Vamos sair da 1005, vamos para 1060, tá? Posso ir para 1060? 1060, pessoal, é a tabela de ambiente de trabalho. Tabela de ambiente de trabalho. Esse evento, ali a gente vai fazer o quê? Vai enviar para esse evento o setor, o setor da empresa. Vamos criar dentro do E-Social os setores que existem dentro da empresa. Então, até agora há pouco eu falei de uma questão que o César colocou aí, que nós temos que alinhar com recursos humanos a nomenclatura dos setores, a definição, como que vai ser o nome que nós vamos utilizar. Temos que falar a mesma língua. Então, comentei, centro de custo que o RH utiliza, segurança do trabalho utiliza grupo homogêneo, utiliza nome de setores que às vezes não são os mesmos
que os trabalhadores estão lá na lista. Então isso aí é importante. Isso é importante para essa tabela aqui, a tabela de ambiente de trabalho. Para esse S1060. Então vamos ter lá setores codificados. Vamos ter que fazer o que também? Descrever o setor. Nós não descrevemos o setor, quem é técnico, quem é profissional de segurança do trabalho, engenheiro aí, não descrevemos no PPRA o setor? Essa descrição vai para o e-social. Tá? E o e-social vai um pouco mais além. O manual pede para que a descrição do setor deixe claro como que é a exposição do risco do trabalhador. Eles querem algo abrangente. Então, creio que nós vamos ter que fazer algumas adaptações aí nas descrições, porque as descrições de setor que nós fazemos, elas não deixam muito claro quais são os riscos. Né? Eles querem lá, talvez isso aí eles vão ter que melhorar essa informação. Isso veio agora, nessa atualização do manual no dia 4 de junho. Isso, eles querem essa descrição, então eles explicaram um pouco mais o que eles querem nessa descrição do setor. Então eles querem algo mais abrangente. Né? Então vamos ter que, de repente, fazer algumas adaptações em relação a essas descrições dos setores. Então veja que importante, né? A descrição que hoje você faz no PPRA, descrição do setor, ela vai passar a ser informada para o e-social também. Né? E o que mais vai nessa tabela? O que a gente informa também na S1060? Nós temos que informar os fatores de riscos associados a esse setor. Então aqui, só que veja só, nesse momento a gente nós não faremos a relação com o trabalhador, ainda não entrou o trabalhador na história aqui. É como se fosse uma montagem do setor, descrição dele e também a relação. Vamos linkar quais são os riscos desse setor. Tá? Lá na frente, na S2240, que nós vamos fazer a individualização do negócio. Né? Relacionar com quem? Com o trabalhador. Ok? Então aqui é só montar setor, descrever e relacionar o risco. Basicamente é isso que nós vamos fazer. Claro, tem lá no evento a opção de você incluir setor, alterar, né? Excluir, não só o setor, como outras informações, descrição, os riscos. Tá? Então a tabela 1060 serve para isso. Ok? Tudo bem? Muito bom. Vamos lá. A tabela seguinte é nova também. 1065. 1065. Essa tabela 1065, ela é para a gente informar quais são os meios de controle, os equipamentos de proteção. O nome da tabela é Tabela de Equipamentos de Proteção. Tá? E basicamente é para formar, eu digo assim, é para formar uma lista de EPIs e EPCs. Podemos dizer dessa forma. Tá? Só. Você vai informar quais são os equipamentos de proteção, se é EPI. Tá lá, tem o item 1, é EPI. Né? Aí você tem que informar também o que do EPI? O CA. Então você vai cadastrar. Aqui, eles não criaram uma tabela com nomes pré-definidos de EPIs e EPCs. Não tem. Isso não existe aqui para 1065. Tá? Então quem vai ter que criar? A empresa. Quem for cadastrar, alguém vai cadastrar isso lá. Né? Então vai pegar lá, por exemplo, um protetor tipo plug. Quais são os protetores tipo plug que a empresa tem? Ah, tem lá vários. Vai ter que criar um código. Então, um protetor tipo plug, sei lá, com atenuação de 11 decibéis. Ficaria assim, claro, você tem que abreviar isso. O campo para você criar, você tem até 30 caracteres. É bastante coisa, não é pouco não. Né? Mas você vai criar um código para você automaticamente, quando for ter que lançar, identificar facilmente. Então vai criar um código para esse protetor, né? Para daí depois, lá na frente, nós vamos utilizar esse cadastro da tabela 1065. Quando eu digo lá na frente, é na tabela 2240, que aí a gente vai relacionar esse EPI, né, com o trabalhador na 2240. Né? E no caso, se for EPC, é só cadastrar o nome do EPC. Então, todos os meios de controle, EPIs e EPCs, devem ser cadastrados, devem ser registrados nessa tabela 1065. Então, a informação que vai para o e-social também. Né?
E essa questão do CA do EPI é importante, né, que procurem analisar se os EPIs são fornecidos com CA válido, se não tem CA vencido, porque a partir de agora vai ficar cadastrado lá. Colocou no e-social a partir de janeiro do ano que vem, né? Então já vai estar informado, vai estar no histórico depois do trabalhador isso daí. Então é importante que a gente monitore isso, procure se está tudo adequado, ok? Então essa é a tabela S1065 para informar os equipamentos de proteção. Bom, na sequência nós temos eu não vou seguir a ordem, depois eu vou. A sequência agora seria 2210. 2210 é sobre CAT. Vamos falar sobre CAT depois, tá? Eu quero seguir uma ordem assim. Eu falei da tabela 1060 a 1065, né? Que tem relação aí com riscos, EPIs. E agora eu vou falar da 2240, que tem relação com risco, com EPIs e com muito mais coisas. Tá? Depois eu vou falar da 2220, que é sobre exames médicos. Então estou meio que tentando fechar aqui uma relação de informações, né? Com riscos e meios de controle, ok? Muito bem. A Maraleia está perguntando, os trabalhadores terão algum espaço para ter acesso ao e-social? Em que parte? Maraleia, a princípio não, futuramente sim. Então, o e-social pretende disponibilizar para que o trabalhador tenha acesso às informações dele no e-social. Tá? Então, mas aí, agora, nesse primeiro momento, ainda não. Tá? Mais para frente, mais futuramente, eles disseram que pretendem liberar essa condição. Tá? Muito bem. E aí, é claro, muita coisa, pessoal, do e-social vai ser aprimorada, vai aparecer, né? Eles pretendem já fazer, algumas coisas já disseram, como essa questão que a Maraleia colocou aqui, né? E já se manifestaram que isso vai acontecer num determinado momento, não especificaram quando ainda, mas é previsível isso, sim, para que o trabalhador faça um acompanhamento dos seus dados, né? A S2240 é o evento de condições ambientais do trabalho. Olha, aqui, em relação a informações de segurança do trabalho, é esse evento onde nós teremos o maior número de informações, pessoal. Muita coisa vai ser alimentada aqui, tá? E aqui nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer uma vinculação. Vamos informar e vamos vincular informações do trabalhador. Vai pegar lá o trabalhador que está cadastrado já lá atrás em outras tabelas, nas tabelas iniciais, né? Trabalhador, vários dados do trabalhador. Então aqui na 2240 vamos relacionar o trabalhador com aquele ambiente do trabalho, né? Cadastrado na 1060, tá? E vamos fazer o que? A descrição da atividade. No 2240 vamos descrever a atividade desse trabalhador. Né? Então, aquela descrição, qual descrição? Aquela descrição que deve estar no PPRA ou no laudo. Né? Então, aqui, vamos abrir um parênteses aí nessa história de descrição. Né? Olá, Pedro Braz, tudo bem? E, então, a descrição da atividade, ela deve realmente dizer o que esse trabalhador faz. Tomar muito cuidado com o quê? Com descrição de CBO. Não estou dizendo que não pode usar CBO. Eu, particularmente, não gosto de usar CBO. Você pega muitas vezes aí para fazer PPRA. O RH manda para nós as descrições de atividades. Descrições puramente copiadas de CBO. E em muitos casos não refletem a realidade, não de cargos e salários também que o pessoal faz e floreia e coloca um monte de informação que não tem, às vezes, a relação direta do que ele faz. Não deixa claro. Eu já peguei muito isso. Então, essa descrição
extensão de atividade também é algo que serve de que as decisões sejam realmente aquilo que o trabalhador, reflitam aquilo que realmente o trabalhador faz, né? Ok? O Everton está colocando uma situação, tudo bem, Everton? O e-social vai tornar obrigatório para a empresa a contratação de um profissional de SMS. Everton, não há obrigatoriedade legal, a não ser, claro, que, de acordo com a NR4, tem que ter o técnico, o engenheiro, o profissional do SESMIT. Tá? Mas o que eu vejo, aquelas empresas que não têm essa obrigatoriedade, elas vão precisar de um consultor. A empresa ou aquelas que quem é o contador que vai alimentar esse contador, ele vai ter que ter um consultor de SST. Alguém para amparar ele ali, porque senão ele vai ter problema. Porque é muita informação técnica, é muito detalhe e as empresas que não têm suporte de profissional de segurança do trabalho, elas vão se bater muito, vão ter muita dificuldade para alimentar isso. Né? Ou através, claro, o suporte pode ser através da assessoria, das clínicas de saúde ocupacional ou de um profissional de SST. Tá? Isso é algo que eu acho que vai acontecer, essa figura do consultor de SST, consultor para empresa, consultor para escritórios de contabilidade, por exemplo. Né? Eu acredito que é algo que um contador tem lá várias empresas, né? Isso para várias empresas de pequeno porte, empresas pequenas, e todas essas empresas, muitas delas não têm nada. Nós sabemos que a grande maioria das empresas, pequenas empresas, não tem PPRA, não tem PCMSO. Fazem o quê? Só o exame, não é assim? Manda o trabalho, vai contratar, manda o funcionário só fazer o exame. Né? E daí? Então não tem nada disso. E vai ter que alimentar um monte de informação agora. E aí, vamos supor que chegue um PPRA lá para esse computador. E daí como que ele vai extrair dados? Ele vai ficar maluco. Porque a empresa A tem um PPRA, a empresa B, cliente B dele, tem outro tipo de PPRA, as informações são dispersas de forma diferente. E como que ele vai decidir, né? O que risco ele vai cadastrar, que nível de ruído ele vai informar, que EPI, que CA ele vai colocar lá no e-social. Se ele não tiver um suporte de um profissional de segurança e saúde do trabalho, a probabilidade de depois a empresa ser multada e ele ter problema por causa disso, ele, computador, é grande. Né? Então, assim, não vai ser obrigatório esse trabalho, isso aí, o e-social vai ajudar bastante. Né? A dar uma atenção para a nossa área. A atenção importante, uma importante atenção, que deve ter, já deveria existir. Né, pessoal? Na verdade, o que a gente tem aqui é uma situação que é a cobrança de documentos, de procedimentos, de treinamentos, de programas que já existem normas há anos, mas que não fazem. Né? As empresas acabam não fazendo. Por quê? E com a espera de uma fiscalização do Ministério do Trabalho, para daí sim notificar, às vezes mútuo, às vezes só notificam num prazo lá de tantos dias, 30 dias, 60 dias, para providenciar. Então ficou esperando por isso. Mas com o e-social isso não vai ser mais possível. Né? Então essa fiscalização vai passar a ser de uma forma virtual. Ok? Muito bem. O que a Daniela escreveu aí, Daniele? E quando o hospital público não tem SESMIT? Olha, você sabe que quando você fala em hospital público é uma legislação diferente. Né? Aplica-se algumas coisas, o governo, os órgãos governamentais, municipais, eles utilizam base as nossas então tem que ver a legislação do órgão público para verificar como alguns têm, tá, Daniele? Mas aí municípios têm, né? Profissionais do SES e municípios que não têm, então depende muito da legislação específica desse segmento. Né? Agora, realmente, aqueles que não tiverem, os órgãos públicos também vão ter que informar, mandar essas informações ao e-social e vão ter que vai ter que ter aí consultores, né? Aqueles que servem para conseguir alimentar essas informações, né? Definir quais serão os dados a serem enviados aí
para o e-social. Ok? Muito bem. Continuando aqui, olha, no evento 20, que nós paramos, né, que nós estamos conversando, eu falei que vai acionar o trabalhador com o ambiente de trabalho, vai se descrever a atividade, eu estava nessa parte aqui, certo? Descrição da atividade. Ah, o e-social, lá no manual, diz que essa descrição ela tem que ser no infinitivo impessoal. Olha só, lembrando lá da matéria de português, o que é isso? Significa, assim, você tem que descrever a atividade da seguinte forma. Planejar determinada situação, né? Realizar, fazer. Né? Então não posso escrever lá na descrição, planejamento de. Tá? Isso não é infinitivo. Planejar, isso é infinitivo. Tá? Você sabe que tem uma situação interessante. Isso já foi mencionado nossa, faz tempo, 2003, na instrução normativa número 78 de 2003, que já mencionava como que deveria ser descrita a atividade. Né? Que tinha que ser assim, no infinitivo. Né? E hoje a gente pega os PPRAs por aí, não tem nada disso, não é feito dessa forma. Nós procuramos fazer, nossa equipe lá, eu sempre oriento que faça no infinitivo, né? Justamente levando isso lá de 2003, essa informação, que para o PPP a descrição da atividade tem que ser assim. E hoje o E-Social traz essa informação também, né? Ok? Então um pequeno detalhe aí na descrição da atividade. Vê lá se as descrições da atividade lá da sua empresa, do seu pessoal, né, já assim, né, é feito no infinitivo, ok? O que mais vai nessa tabela 2240, pessoal? Aí nós temos que, nós tivemos a exclusão do evento S2241. O S2241 era para informar periculosidade, insalubridade e aposentadoria especial. Né? A NDE do dia 30 de maio excluiu, né, publicado agora, veio sem esse evento. Só que o que eles fizeram? Eles inseriram os dados do evento do 2241 para o 2240. Então, no 2240 nós teremos que informar também se a atividade do trabalhador dá a ele direito à periculosidade, dá a ele direito à insalubridade ou à aposentadoria especial, né? Se ele tem direito à aposentadoria especial, ok? Então tem isso aí na 2240. Excluiu a 2241, mas a informação continua, né? Agora nesse evento aqui, ok? E vamos lá, vamos a alguns detalhes básicos que é importante a gente comentar aqui. Geralmente isso eu comento, eu aprofundo mais no treinamento. Aqui para vocês, basicamente, nosso tempo é limitado, né? Mas veja, olha só, se você disser nesse evento que o trabalhador tem direito a esses adicionais, a empresa tem que estar recolhendo, tá? E aí, em outras tabelas, lá atrás, são tabelas que não são de segurança do trabalho, que o RH, que a contabilidade vai alimentar, ela vai ter que dizer se é pago o adicional de insalubridade, qual o percentual. E se aqui, né, quem for alimentar essa tabela mencionar que tem direito à insalubridade, a empresa não recolhe? É multa. Né? A empresa vai ser multada. Pior, uma situação pior que pode acontecer aqui, aposentadoria especial. Não sei se vocês lembram ou sabem que a aposentadoria especial, quando a gente menciona que o trabalhador tem direito a essa aposentadoria especial, a empresa tem que fazer um recolhimento mensalmente, que é para o FAI. O que é o FAI? É o financiamento da aposentadoria especial. Então, o trabalhador tem direito à aposentadoria especial em, 15 anos. 15 anos é somente para os mineradores. Né? 20 anos são mineradores. 15 anos para o minerador, aquele que fica lá na frente de produção. 25 anos abre um leque para vários profissionais, várias profissões, várias atividades que são mencionadas no anexo 4
lá da Previdência Social, decreto 3.048 de 99. Tá? Com 25 anos, são várias atividades. Né? Exemplo, ruído. Trabalhador exposto ao ruído, maior ou igual a 85 decibéis, de forma habitual e permanente, ele tem direito, poderá ter direito à aposentadoria especial. Então, se a gente coloca aqui, na 2240, assinala lá, que é assinalar sim ou não, tá? Sim para aposentadoria especial. E a empresa não faz esse recolhimento. Ou nunca recolheu. E daí? Como vai ficar essa história? Né? Com certeza o INSS vai multar a empresa, porque vai identificar aqui que tem trabalhador lá com direito à aposentadoria especial, né? O E-Social, aí pelo INSS vai fazer essa multa à empresa, e poderá cobrar, inclusive, retroativamente, desde quando esse trabalhador entrou na empresa. Entrou há 5 anos atrás e não recolhia o financiamento de aposentadoria especial. Mas tem um laudo na empresa que diz que ele tem direito à aposentadoria especial. Só que a empresa recebeu o laudo e guardou esse laudo. Lá tá dizendo. Isso acontece muito, viu? Está dizendo que tal setor, para tal função, tem direito à aposentadoria especial com 25 anos, né? Só que aí a empresa não passou essa informação lá para o contador, não passou essa informação lá para o RH. O RH não se tocou que tinha que colocar esse financiamento, esse percentual, né? No caso de 5 anos, são 6% do salário desse trabalhador que a empresa tem que recolher para financiar essa aposentadoria especial. Muitas empresas não fazem esse recolhimento. E aí, agora com o E-Social, vai haver o quê? Essa correlação, né, de informações. Né? Então aqui nós podemos ter um grande problema aí. Certo? O que mais? Lá na tabela 2240, tem que informar os riscos. Olha só, quais riscos? Aqueles que foram cadastrados na tabela 1060. Na 1060 nós só cadastramos os riscos nos setores. Aqui nós vamos individualizar isso ao trabalhador. Lembra que eu falei? Tabela 2240, começa pelo trabalhador, informação do trabalhador, relacionamento, né, do trabalhador com o ambiente de trabalho, com a descrição da atividade, depois a gente informa se ele tem, se a atividade, as atividades que ele executa dá direito à periculosidade, salubridade, à aposentadoria especial, e chegamos aqui nos riscos. Quais riscos que ele fica exposto? E detalhe, pode ser que tenha vários riscos cadastrados na tabela 1060 e ele não fique exposto a todos esses riscos. Tá? Isso pode acontecer também. Né? Não quer dizer que todos os riscos cadastrados na tabela 1060 esse trabalhador vai ter exposição. Pode ser que não. Então é aqui que a gente vai relacionar quais são os riscos que ele tem exposição. Pré-cadastrados na 1060, mas não são todos. Pode ser que sejam todos, pode ser que não. Ok? Então, relacionamento do risco e depois com as medidas de controle desses riscos. Então é aqui que a gente vai trazer a informação daquela tabela 1065, né, que foi pré-definida anteriormente. Então aqui nós vamos buscar ela, vamos fazer, vamos linkar com ela. Tá? E 2240 praticamente termina por aí. Várias informações. Né? Claro, tem outros dados lá, vamos ter que colocar informações dos responsáveis pelo PPRA, ou pelos riscos, né? Pelos registros ambientais. Tá? E uma coisa que entra muito forte no E-Social é o CPF. CPF de quem fez programas aí, né, do responsável dos registros ambientais, CPF do médico, CPF do trabalhador, né? Então o CPF passa a ter uma força muito grande aqui no E-Social. Ok? Pessoal, alguma dúvida até então? Dúvidas aí na 2240? Tranquilo por enquanto? Olha, o Pedro Braz comentou aqui, ó, podemos afirmar que o E-Social vai ajudar o SESMIT a evoluir? Sim, Pedro, eu vejo que sim, né? Porque olha, eu digo sempre o seguinte, nós tivemos algumas revoluções na área de segurança e saúde no trabalho. Há 40 anos atrás, nós tivemos o surgimento das normas regulamentadoras. Foi um grande marco, né, em 78.
Depois nós tivemos aí uma grande situação que aconteceu em 2004, foi o PPP. Tivemos outras, mas só para ilustrar algumas aqui. E essa que está acontecendo agora vai ser um grande divisor de águas aí para segurança e saúde do trabalho, para os profissionais do CERVIT. Com certeza vai ajudar a evoluir sim. Se o que está dito, está escrito ali acontecer realmente, e eu creio que vai acontecer, realmente nós teremos uma atenção adequada para a gestão, para a segurança e saúde do trabalho, né, para a evolução do CERVIT, como você bem colocou aí. Ok? Tudo bem. Podemos seguir em frente? Só para complementar aí o 2240, nós temos a tabela 23. A tabela 23 é a tabela com os fatores de risco do meio ambiente do trabalho. São os riscos. Tabela extensa, enorme, vários riscos. Ele é bem mais abrangente do que a gente está acostumado a ver lá na NR9, na NR15, né? Então tem muitos riscos. Então os riscos estão codificados, tá? Riscos codificados. E é muito importante agora que as atualizações principalmente PPRA, eu estou falando PPRA aqui, mas o que a gente é acostumado a falar mais dele, mas pode ser um PGR, pode ser um PCMAT, né? Então começar a ver que é uma adaptação desses programas com esses códigos do social, com essa nomenclatura de risco do social. Tá? Então isso é importante que já esteja acontecendo nos programas aí, no PPRA, nos laudos, que a empresa possui. Okay? Então veja, por exemplo, ruído. Muitas vezes no PPRA a gente só mencionava o risco ruído. Agora, para o social eu tenho que informar se esse ruído ele é um ruído contínuo ou intermitente, ou se esse ruído ele é um ruído de impacto ou impulsivo. Está separado lá. Né? Então tem que definir agora no PPRA qual ruído. Por que nós temos que definir? Porque veja, se o trabalho né, no E-Social, ele já tem um conhecimento específico. Né? Então ele já vai saber ler lá no PPRA se é um ruído de impacto, se é um ruído contínuo. Né? Mas é importante que já esteja claro no programa que tipo de ruído que é. Tá? Então só para citar aqui um exemplo do risco ruído, mas ela traz mais de 700 riscos, acho que são 741. A versão anterior ela tinha 844, agora tem 741. Então tem muitos produtos químicos lá, muitos produtos químicos. E aí vai uma dica, quem trabalha com PPRA, né? Oi Jair, tudo bem? Jair Closco também de Curitiba, né Jair? Obrigado por participar, né? Por assistir a nossa live. Compartilha aí, Jair, para que demais pessoas possam assistir também, ok? E então veja, questão dos riscos químicos. Como que isso vai se comportar no e-social? Porque se a gente for analisar a NR9 menciona lá em riscos químicos, menciona o quê? Vapores, o que mais? Vocês lembrarem aí, vão me falando. Fumos metálicos, né? Névoas, neblinas, gases, por aí, poeiras. E na NR15, né, temos algumas citações assim também, e o nome lá no anexo 11 de vários produtos químicos. Então muita coisa saiu de lá, da anexo 11, muita coisa saiu da CGA também, né? Mas muitas vezes a gente menciona, a gente coloca o que no PPRA? Risco lá para o soldador, fumos metálicos. Fumos metálicos. Só que no E-Social não tenho fumos metálicos.
E daí? Adaptar. Em muitos casos, vapores orgânicos que tem lá em ambiente de pintura, por exemplo, tá? E não tem risco de vapor orgânico no e-social. Não escrito dessa forma. O que acontece? Os vapores orgânicos de uma tinta, derivado de solventes, o que nós temos aí? Nós temos geralmente, o que nós vamos ter que analisar? A composição dessa tinta, a composição desse solvente. Vamos ter que pesquisar. Através de FISPIC, através de outros meios, às vezes a FISPIC pode não me dar a informação adequada. Vamos ter que pesquisar. Mas você pega aí um exemplo, só para ilustrar aqui com vocês, um solvente. Como que eu vou citar isso lá no e-social? Vapores orgânicos? Não. Porque não tem essa nomenclatura. O que é a composição desse solvente? Tem solvente aí, só para ilustrar aqui com vocês, tem lá, tem xileno, tem tolueno, tem etilbenzeno. Então é isso que eu vou registrar no PPRA e depois vai lá para o e-social. Porque lá no e-social eu tenho o código do etilbenzeno, o código do tolueno, eu tenho o código do xileno, tá? Então, para riscos químicos nós temos que fazer essa leitura. Então vamos ter que detalhar esses riscos químicos, ok? Então é bem importante que a gente se familiarize com essas tabelas, essa tabela 23 do e-social, depois dá uma olhada, tá? Claro, isso tem no site do e-social, mas se você precisar depois, se vocês quiserem, eu posso estar mandando para vocês também, ok? E nessa tabela também tem os riscos ergonômicos, olha só, teremos que enviar riscos ergonômicos para o e-social. Aqui o correto seria fazer o quê? Uma análise ergonômica dos pós-trabalho. Uma análise ergonômica. Quais empresas têm análise ergonômica? Repito, não, grandes empresas não têm, muitas grandes empresas não têm ergonômica. Quando tem, não é atualizado. Daí, né, vamos ver isso no PPRA. Assim, se vocês forem olhar essa tabela de riscos ergonômicos, ela tem muitos riscos ergonômicos. Coisas que os ergonomistas que fazem análise ergonômica não citavam. Não tem que citar agora. Vai ter que fazer algo bem mais detalhado. Né? Temos algumas particularidades, como por exemplo, iluminação de acidente. Né? E aí a tabela de social chama o risco de acidente como mecânico também, ainda tem essa nomenclatura. Mecânicos ou acidentes, assim que tá. E um tempo atrás, nós não tínhamos iluminação deficiente como risco ergonômico na tabela do e-social. Esse risco só está na que saiu no dia 30 de maio, eles resolveram agora colocar a iluminação deficiente como risco ergonômico também. Continua lá como risco de acidente e está como risco ergonômico também. Ok? Muito bem. Deixa eu só ver um pouquinho aqui o comentário de vocês. Já já eu continuo. Né? Alguns comentários que surgiram aí. Vamos ver. A Tatiane comentou que o escritor de contabilidade conseguirá passar os dados de segurança. Eles têm lá o certificado digital para informar os dados, né, o certificado digital da empresa. Então eles vão poder fazer o envio desses dados. E eu creio que para as pequenas empresas, quem vai fazer realmente é o contador, é o escritório de contabilidade. Tá? Então é muito importante que os escritórios de contabilidade, que os profissionais de contabilidade se aperfeiçoem e tomem conhecimento dessas tabelas, desses eventos de SST, das particularidades, das peculiaridades. Esse é o momento do profissional de contabilidade que de repente
nunca foi solicitado o SMS Shop para os seus clientes. Né? Ele falava que não precisava. Muitos falavam que não precisavam. Né? Faz só o exame. É uma coisa que geralmente era só quando viesse o fiscal, se pensava assim, né? Tem esse pensamento muito. E aí, pequena empresa, fiscal não vai, né? Não tem efetivo suficiente para isso, os contadores acabavam não pedindo, não orientando seus clientes a fazer. Então, a primeira coisa agora é solicitar aqui providenciar essa com certeza, com certeza. Né? O Marcelo fez Marcelo, a princípio, não. Só se uma mudança futura aí, né? É uma situação mais com o meio ambiente, né? Programa de gerenciamento de resíduos sólidos. Até onde eu sei, informações que eu tenho, não tenho nada a respeito disso. Eu acredito que no primeiro momento não, claro, no primeiro momento não. Talvez no futuro possa ser que o E-Social queira englobar alguma coisa relacionada ao PGRS. O que mais? Thales, o que você escreveu aqui, Thales? O E-Social está liberando avaliação qualitativa? Olha, boa pergunta, hein, Thales? Avaliação qualitativa. É o seguinte, o E-Social permite lá que sejam informados os riscos qualitativamente, mesmo aqueles que devem ser mensurados. Até pode, tá? Agora, poderá haver questionamentos em relação a isso? Sim, com certeza. Com certeza. Então veja, você não foi mensurado, foi avaliado qualitativamente. Mas como assim? É uma metalúrgica, por exemplo? Então vai haver questionamentos se a empresa pode ter problemas por não quantificar esses riscos. A vibração, né? Está exposto à vibração. Às vezes trabalha lá o dia todo com lixadeira. Olha só, pessoal, atenção, hein? Lixadeira gera vibração. Gera vibração. Anexo 8 NR. Você tem que medir isso. Então, se não é feito, o INSS, não, o Ministério do Trabalho, e o INSS também, através do... Como que você vai dar, vai informar lá se tem salubridade, ou se tem a possibilidade, né? Então, vai fazer a diferença essa questão aí da avaliação quantitativa, né? Isso é muito importante, muito interessante. Ok. Tatiane colocou aqui, ó, muitos químicos não são encontrados na tabela 23. O que fazer? É quando o químico tem porcentagem maior e outros maiores. Isso é complicado. Boa pergunta, hein? Legal. Veja, você vai cadastrar os riscos que estão lá na tabela 23. Ok, Tatiane? Agora, se você vê que tem algum outro risco relevante que não consta na tabela 23, você vai cadastrar como outros. Então tem o código outros, tá, pessoal? Para cada classe de risco tem código outros. E para os riscos ergonômicos lá tem vários códigos outros que são ergonômicos. Então é um risco químico, mas ele não está na tabela 23 do E-Social. Você pode informar? Pode. Mas vai ter que cadastrar como outros, e daí tem um campo lá no E-Social que você vai explicar esse risco outros. O nome desse risco. Tá? Que produto químico é esse? Só que o E-Social quer mais. Se você colocar o nome desse produto químico, você tem que colocar o CAS, né? Que é a codificação desse produto. Tá? Que é um cadastro, que é uma codificação internacional para produto químico.
Então tem que informar isso lá. Mas é possível sim, mesmo que não conste na tabela 23 do E-Social, ok? Mas vamos tomar bastante cuidado com esses outros, tá, pessoal? Falando aí do risco outros, eu digo que o E-Social criou um risco novo, né? Risco outros. Vamos tomar cuidado com isso, porque às vezes a gente pode estar informando coisas que não são necessárias informar. Não que indo contra, não. É que às vezes não precisa. Ou ele pode estar de uma certa forma na tabela 23, então tem que observar, né, para não colocar riscos já existentes, às vezes com outro nome, sinônimos, né? Tomem bastante cuidado com os sinônimos, principalmente quando a gente fala em produtos químicos, tem os sinônimos. Apesar que essa nova versão, a NDE, aí ela veio trazendo alguns produtos químicos com seus sinônimos juntos, tá? Mas não está tudo lá não, então a gente tem que tomar cuidado com essa questão dos sinônimos também, ok? Tudo bem? Respondida a pergunta, será que ajudou aí? Muito bem, pessoal. O que mais aqui da tabela? Bom, tabela 23, basicamente, era isso que eu ia comentar com vocês, né? Tem algumas particularidades lá, tem algumas coisas que... tem uma definição que é a ausência de fator de risco, lá no final da tabela 23. A ausência tem um código, né? O código e que atrela a essa nomenclatura, ausência de fator de risco. Pois é, né? Mas se vai citar a ausência de fator de risco num setor, a gente tem que citar econômico. Ou você trabalha sentado, né? Ou você trabalha sentado por período prolongado, trabalha em pé por período prolongado, ou tem várias outras situações aí relacionadas a esse econômico. Você vai colocar lá a ausência de fator de risco. Vamos lembrar, hein? Essas informações, elas vão finalizar onde? No PPP. Né? E apesar de ser risco ergonômico, esse acidente, agora vai para o PPP também a partir de janeiro do ano que vem. Tá? Então nós temos que tomar cuidado em citar esse risco, ausência de fator de risco. Esse é o nome que está lá no final da tabela 23. Ok? Tudo bem? Bom, vamos lá. Como que está nosso tempo aqui? Olha, são 9 horas e 18 já. Vamos já finalizar, tá, pessoal? Tem mais algumas coisas que eu gostaria de falar aqui para vocês, né? Se tiverem mais alguma pergunta, mais alguma dúvida, podem fazendo aí. Então, assim, vamos resumir um pouquinho essa questão da 2240, falando do PPRA. Vou pegar aqui o PPRA, que é o nosso programa mais conhecido, né? O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Então, o PPRA, alguns perguntam para mim, Valério, o PPRA vai mudar? Tem que alterar? Eu digo sim, tem que passar por um processo de adaptação. Tem que ser adaptado, tá? Principalmente em relação à nomenclatura dos riscos lá da tabela 23 do E-Social. Então vai ter modificação, né? Esses riscos eles são modificados, então tem que haver uma adaptação, ok? Muito bem. Pessoal, só mais um detalhe em relação a meios de controle. Eu lembrei aqui agora, as medidas relacionadas aqui ao trabalhador na 2240, tem muitas perguntas a serem respondidas. Sabe aquelas perguntas que estão lá no PPP, no perfil prossográfico? Né? Foi observada a higienização do EPI, foi observada a neutralização do risco do trabalhador, se o EPI é eficaz. Isso está mais informação do que lá no PPP. No PPP era só para EPI, agora aqui no E-Social a gente vai ter que informar situações para IPC também. Né? Então vai querer saber lá se foi observada a hierarquia de medidas de controle, então isso tudo está agora na 22. Então várias informações, ok? Muito bem? Vocês estão percebendo que o E-Social, no que eu estou falando até agora, de uma certa forma está sendo montado aqui o perfil prossográfico do trabalhador? O PPP? Então, de uma certa forma, essas informações todas, elas servem para isso.
para formar um perfil profissiográfico previdenciário. Até teve um vídeo que eu coloquei lá no YouTube esses tempos aí, o E-Social e o PPP. E coloquei um artigo também no meu site lá, valeriovagner.com.br. Eu acho que é bom dar. É importante a gente saber como vai ficar essa questão do PPP aí, hein? Né? Olha só, brevemente aqui para vocês. Teremos duas situações de PPP. Primeiro, trabalhador antes do E-Social, que entrou na empresa antes do social, então trabalhador de agora, né? E uma situação diferenciada para aquele trabalhador que entrou depois do advento do E-Social, né? De segurança do trabalho do E-Social. Então veja, vamos dizer que o trabalhador entrou esse ano, no início de janeiro aí, de 2018. Janeiro de 2018, tá? Ok. Vamos dizer que nós estamos em dezembro de 2019. Dezembro de 2019. Como que fica o PPP desse trabalhador? De janeiro de 2018 até dezembro de 2018, ou até 7 de 2018, alimentar os dados para o E-Social, é o PPP no formato atual que nós temos. Aquele formulário lá, né, que existe atualmente aí. Agora, a partir de janeiro, de 8 de janeiro de 2019, até a saída dele de dezembro, você não precisa fazer mais o PPP. O PPP dele já vai estar já formado no ambiente do E-Social. Entenderam? Ele vai receber na demissão lá em dezembro de 2019 o PPP, formulário padrão, referente a 2018, temos essa particularidade aí para o perfil profissiográfico previdenciário. Ok? Vamos finalizar aqui então a 2240. Os outros que eu vou falar aqui é breve, são mais rapidamente, mais duas tabelas, já vamos concluir aqui com vocês. E S20 2210. Vamos ver se é essa aqui. Brevemente, a CAT emitida pelo empregador, só a CAT emitida pelo empregador. Ela está dizendo assim, empregador, contribuinte ou órgãos públicos. Tá? Essa CAT, ela vai passar a ser feita no E-Social. Não vai precisar fazer a CAT agora, nós temos a CAT Web, né? Muitos fazem a CAT Web, né? Tem programinha da CAT e tal, para você preencher e mandar para a Previdência as informações. Vai ser feito no ambiente do E-Social, evento 2210, S2210. É assim que vai ser. Aí para os órgãos, porque tem outros órgãos, são pessoas que podem fazer a CAT, não é verdade? Né? Médico, sindicato, qualquer autoridade pública, dependente do segurado, tem essas situações lá. As situações continuam a CAT normal que existe hoje. Então a CAT do E-Social é somente quando for feita pela empresa. Ok? Muito bem. E daí vamos para o evento S2220. Olha, esse aqui, monitoramento da saúde do trabalhador. Esse aqui é interessante também, bem importante. Né? Agora mudou, é monitoramento da saúde do trabalhador e exame toxicológico. Mudou agora com esse manual novo aí de 4 de julho. Tá? Bem, pessoal, basicamente essa parte do monitoramento da saúde do trabalhador, né? Ela vai ser extraída da onde essas informações? Base PCMSO. Aqui nós estamos falando do PCMSO. Né? Então, os exames médicos que os trabalhadores realizaram, inclusive os complementares, o resultado desses exames deverão ser enviados, informados ao E-Social. Então, aquele resultado apto, inapto, né? Tipo de exame, referencial, sequencial, tudo isso deverá ser enviado, informado para o E-Social. Agora tem uma tabela 27, que traz lá a padronização dos nomes dos exames. Então está numa tabela pré-definida, isso já está lá
dentro do social. Então a empresa não vai ter que cadastrar, digitar o nome do exame. Não, ela vai relacionar, tá? Vai relacionar com o exame já predefinido na tabela 27, que é a tabela de procedimentos e diagnósticos. Esse é o nome dessa tabela aí, onde contém os nomes dos exames médicos ocupacionais. Ok? Então, aqui é onde nós enviaremos informações do atestado de saúde ocupacional. Nesse evento, no 2220, também tem que enviar dados do médico examinador, então CPF, número do CRM, né? Vai lá também. E do médico coordenador do PCMSO, também vão dados do médico coordenador do PCMSO lá para o evento S2220, ok? Muito bem, vamos terminar aqui com a tabela S2245, que é uma tabela nova, que é a tabela de treinamentos e capacitações. Olha aí, ó, que o Michael havia comentado, né? O Michael Zanini comentou lá, né, a questão da tabela 2245. Chegamos nela, Michael. E veja, na 2245 deverão ser informados os treinamentos que a empresa realiza aí para os seus trabalhadores. Né? Então, isso aqui é algo bem interessante que surgiu. Na verdade, até fazia parte de um outro evento até o ano passado, se não me engano, acho que era o 2200, ministra os seus trabalhadores, realiza os seus trabalhadores. Aí saiu do E-Social e voltou agora novamente. É um problema. E as empresas que não têm esses treinamentos, hein? São todos os treinamentos das normas regulamentadoras. Tabela com os nomes pré-definidos dos treinamentos. Tabela 29. Né? E pode ter do treinamento, ele leva os dois primeiros números, são 4 números que levam o código. Os 2 primeiros ele faz referência à norma. Tá? Por exemplo, treinamento de trabalho e altura é o código 3501. Isso é, claro, uma mera particularidade, né? Não vai fazer muita diferença na nossa vida isso. Mas só uma curiosidade. Então leva o número da norma. Então tá lá, todos os treinamentos codificados. Né? Treinamento para membro de CIPA, treinamento para designado de CIPA, treinamento para uso de EPI, treinamento da NR10, tá tudo lá. Então quer dizer, a empresa vai ter que informar, tem determinados treinamentos obrigatórios, a empresa não informou, e daí? O que vai acontecer? Né? Vai subentender, é claro, que não tem, e essa empresa será multada. Né? Então nós temos que orientar as empresas que providenciem o mais brevemente possível os seus treinamentos, atualizem os seus treinamentos de SST. Ok? E vai muita informação lá, bastante informação. Vamos ter que colocar nesse evento a data de início, né, do treinamento, vamos ter que colocar a duração do treinamento, quantas horas, né, a carga horária, a modalidade do treinamento. Né? Modalidade é o quê? Se é um treinamento presencial, se é um treinamento à distância, se é um treinamento misto, né, e presencial. O tipo, né, vai até o tipo do treinamento, se é um treinamento de reciclagem, se é inicial, se é periódico, se é eventual. E dados do instrutor. Olha aí, ó, vai uma dica. Comecem nos seus treinamentos, colocar CPF, vai precisar pôr o CPF do instrutor, o nome, a formação do instrutor e o CBO. Olha só, vai ter que informar o CBO da função. Então é o técnico de segurança que ministrou, o CBO, vai lá a função, técnico de segurança do trabalho e o número do CBO dele. Né? CPF dele, nome, a formação dele e o número do CBO. Né? Então já temos que começar a verificar esses dados aí nos treinamentos que são ministrados, para que quando surgir lá o E-Social a gente possa já ter isso, né, pronto para informar. Ok, pessoal? Gente, alguma dúvida aí? Vocês gostariam de fazer alguma pergunta? Basicamente essa era a passagem que eu queria fazer
pelos eventos e tabelas, nessa nossa live, nessa nossa primeira live, né? Como eu disse no início, estou aprendendo a fazer, né? A gente está começando, é a primeira vez que estamos fazendo aqui, e eu espero que tenha sido útil para vocês aí essa informação, essas informações. É uma gama grande de informações, né? E aqui, claro, eu fiz de uma forma bem compacta. No treinamento a gente faz isso de uma forma bem mais, com muito mais tempo, né? Consegue detalhar mais sobre esses eventos, comentar um pouco mais sobre eles. Mas assim, para finalizar aqui com vocês, o que eu considero importante para os profissionais nesse momento agora, a atuação dos profissionais em relação ao e-social. Primeiro, analisar documentos. Você viu aí? Documentos e treinamentos. Né? O que a empresa tem, o que a empresa deveria ter, para daí orientar a empresa. Olha, empresa, vocês não têm esse documento, tem que providenciar. Vai começar o e-social, se não tiver, vai ter que informar lá, não tem, vai multar. A empresa não quer fazer, se você é o técnico de segurança, engenheiro de segurança, se você é o profissional de SST da empresa, documente isso. Deixe claro isso. Né? Agora, se tiver alguém assistindo aí que é da área contábil, né? Contador de pequena empresa, tem que informar, registrar que você informou o seu cliente. Porque a empresa vai cobrar de você. Contador, você não informou que eu tinha que providenciar essa documentação? Esse PPRA, esse PCMSO, esse PCA, esse PPR, né? E agora eu fui multado. Como fica esse negócio aí? Como fica essa história? Então, agora é a questão da informação. Nós temos que informar o que tem que ser viabilizado, o que tem que ser providenciado. É PPRA, é PCMSO, são laudos. É lá um LTCAT, é um laudo de insalubridade, é um laudo de periculosidade, é uma análise ergonômica dos postos de trabalho que tem que ser feito. É uma verificação em relação ao controle dos EPIs, os CAs dos EPIs. Uma análise dos treinamentos. Né? Quais são os treinamentos que a empresa deve ter? Foram realizados, estão em dia. Então, na minha opinião, esse é o momento de fazer isso. Né? De viabilizar todo esse processo aí. Definir também atribuições. Né? Quem que vai enviar os dados de SST? Quem que vai monitorar o envio desses dados? Porque imagina, empresas pequenas. O contador vai receber esses dados, vai informar esses dados. O empregador vai monitorar isso, alguém vai monitorar isso, vai ter um consultor para ajudar a monitorar isso. Então é muito importante, porque enviar dados equivocadamente, dados errados, vai resultar em multas automáticas. Multas automáticas, ok? Então a empresa tem que passar por o quê? Um serviço que nós oferecemos lá, um diagnóstico. Ok? Tudo bem? Pessoal, então assim terminamos, né? O assunto que tinha para vocês era esse. Novamente eu espero que tenha sido válido, tenha agregado valor ao conhecimento de vocês, tá? E claro, essa live ela vai ficar gravada e depois vocês podem estar compartilhando também, né? Para quem vocês acharem que essa informação vai ser útil, vai ser importante, ok? Se gostaram, e aí dê um joinha, né? Um gostei, tem essas coisas aí no Facebook. Mas me acompanhem, vão me acompanhando, tá? E não só aqui no Facebook, acompanha lá no YouTube também, faça inscrição, inscreva lá, tá? Valério Wagner, o nome do canal. Lá tem vídeos com frequência, não só sobre o e-social, várias outras informações da gestão, relacionadas à gestão da segurança e saúde do trabalho, tá? Aí no Facebook tem postagens toda semana, várias vezes na semana, no Instagram também, vão me acompanhando. Tem lá o meu blog, o valeriowagner.com.br/blog, onde tem artigos alguns sobre o e-social, vários artigos, tá? Ok? E tem uma informação interessante para vocês. Na quarta-feira agora nós liberamos um e-book sobre o e-social, eventos e tabelas de SST. É um e-book bem simples, bem básico, mas qual foi a minha ideia? A minha intenção você vai baixar esse e-book, você vai rapidamente ter uma leitura
disso aí. Resume até muita coisa que eu estou falando aqui. Tá? Uma leitura rápida para você se situar em relação ao e-social SST. Tá? Então depois tem aí no Valério Wagner oficial, no Facebook, tem a postagem desse e-book. É um book gratuito. Tá? Você vai entrar lá, vai fazer um cadastro e vai baixar. Ok? Tudo bem? Muito bem, pessoal. O Pedro está dizendo, tem algum grupo do WhatsApp? Eu tenho um grupo que é o compartilhamento. É um grupo que hoje tem em torno de 400 participantes. São 2 grupos, porque o WhatsApp permite 200 e poucas pessoas. E não é exclusivo do e-social, tá, Pedro? Ele é para assuntos de segurança e saúde no trabalho. Então o pessoal lá participa bastante, aprende muito. Então se alguém quiser, depois só me passa aí a informação, né? Diz que quer, que aí eu mando uma mensagem no privado para mim, né? Com o celular que eu incluo lá, menciona lá, quero fazer parte do grupo do WhatsApp, ok? Então é um grupo não só de e-social, mas também tem muita informação lá que eu compartilho sobre o e-social também. Pessoal, muito obrigado mais uma vez por assistirem esse vídeo, assistirem essa live até agora, tá? Uma boa noite e espero poder vê-los em outra transmissão ao vivo, né? Em algum treinamento, em algum momento. Um grande abraço e até a próxima.